Então, para subir no arrebatamento em espírito, para subir no arrebatamento, tem que largar o pecado, como eu disse. Tem que bater nessa tecla, tem que largar o pecado. Na carne você não sobe na carne. Linha aberta, povo abençoado, povo de Deus. Mais um dia que Deus nos concede de estar trazendo a sua palavra, falando do seu nome e contando, relatando as maravilhas e experiências que Deus tem dado para nós. Hoje quero estar relatando a experiência do arrebatamento da igreja que Deus ele me deu. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Então é isso que eu vim fazer no dia de hoje, falar a respeito das visões e revelações do Senhor Jesus. Deus me arrebatou em espírito muitas vezes, e nesta vez Deus ele mostrou para mim o arrebatamento da igreja, e ele mostrou 3 coisas para mim. A primeira: qual é o sentimento de quem sobe no arrebatamento da igreja? A segunda coisa: qual é o sentimento de quem fica no arrebatamento da igreja? E a terceira coisa: o que acontece com quem fica no arrebatamento da igreja? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então é como a Bíblia está dizendo aqui neste versículo: no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados. A Bíblia diz também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar o som da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E assim Deus mostrou para mim. Eu quero estar contando a primeira parte. A primeira parte que Deus mostrou para mim foi: qual é o sentimento de quem sobe no arrebatamento? Então Deus ele me arrebatou em espírito, e novamente o meu espírito ele sai do corpo. Então eu me vejo flutuando em cima da minha casa. Então eu flutuando em cima da minha casa, ali se abriu um cenário. Então a cena que eu via era da seguinte forma. Então a cena ali que Deus me mostrava era da seguinte maneira: estava acontecendo uma discussão na minha casa. Isso no arrebatamento em espírito. Eu estava vendo essa cena acontecendo. Eu estava flutuando em cima da minha casa. Então eu estava presenciando essa cena acontecendo. E ali acontecia uma discussão entre os meus familiares. Então ali naquela discussão entre os meus familiares, eu chegava. E quando eu chegava, eu entrava no meio para separar, para apaziguar, para pacificar aquela discussão entre os familiares. E quando eu entrava no meio para pacificar, eu ouvia o som da trombeta. A trombeta tocou. E quando a trombeta tocou,
começou a sair uma luz de dentro do meu corpo. Mais ou menos no rumo do peito, começou a sair uma luz branca. E essa luz branca resplandecente, que ela saía do peito, ela começou a cobrir todo o meu corpo. Começou no peito, mas começou a tomar todo o meu corpo aquela luz branca. É como a Bíblia diz, que no abrir e fechar de olhos seremos arrebatados, e os nossos corpos, os corpos dos que ficarem vivos, serão transformados em corpos incorruptíveis. Eu vou ler para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revista da imortalidade. Então, como a Bíblia diz, eu pude ver, eu pude presenciar em arrebatamento em espírito uma luz, ela começa a sair do seu, ela começa a sair do seu peito, e essa luz bem pequena que sai do seu peito, isso é questão de segundos, de milésimos, é muito rápido o que eu vi. Começa a sair do seu peito, então o seu corpo, ele vai sendo coberto por aquela luz, ele vai sendo tomado do alto da cabeça às plantas dos pés. E quando ele é tomado por inteiro por aquela luz branca, você sobe, é muito rápido. E então ali no arrebatamento em espírito, eu subi, eu comecei a subir. E quando eu olhava para o lado, subindo, com o corpo transformado de glória, com o corpo transformado por aquela luz branca resplandecente, todo o meu corpo. Então eu senti uma alegria muito grande, e eu subindo para o céu, assim eu via, subindo para o céu, numa velocidade muito rápida, subindo para os ares, como a Bíblia diz, para encontrar com o Senhor, subindo com aquele corpo incorruptível, com aquele corpo transformado, com aquela luz branca resplandecente. Eu subia com alegria. Então eu olhava para um lado, olhava para o outro, e pude contemplar muitas pessoas subindo também para os ares, junto comigo, com o mesmo corpo, com um corpo transformado, com aquela luz branca resplandecente, aquela coisa linda, maravilhosa e gloriosa, igreja. Então, quando eu subia para os ares junto com aquelas pessoas, eu não vou dizer uma multidão, porque no arrebatamento não vai subir uma multidão, porque os remanescentes dá para contar nos dedos. Mas quando eu via eu subindo com aquelas pessoas, eu gritava. E o grito que eu gritava era: eu venci, eu venci, eu venci. O arrebatamento da igreja é a vitória para o crente, para o cristão fiel. Então o arrebatamento da igreja é a vitória para o crente, é a vitória para o cristão fiel e verdadeiro, porque vamos estar entrando nas bodas do Cordeiro, enquanto a terra passará pela grande tribulação, que são 7 anos. A igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro, festejando com o Senhor, com o Mestre Jesus. Então eu gritava: eu venci, eu venci. Então o sentimento para quem sobe é um sentimento de vitória, é um sentimento de mais do que vencedor, é um sentimento de alegria. Mas para subir tem que estar preparado, para subir tem que estar preparado, não tem que se preparar, tem que estar preparado para subir no arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz, Mateus 24:36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele virá como um ladrão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteiramente cientes de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite.
vem como ladrão de noite. Então o Senhor virá como ladrão quando ninguém espera, ninguém sabe o dia e nem a hora, e os sinais estão aí. O arrebatamento da igreja, ele está para acontecer. Os sinais que Jesus disse que haveria antes do arrebatamento já estão acontecendo. Sempre aconteceu guerra, sempre aconteceu rumor de guerra, sempre aconteceu fome. Mas por que então a gente sabe que o arrebatamento está próximo, se sempre aconteceu os sinais que Jesus disse antes mesmo dele falar? Por causa da intensidade dos sinais, porque os sinais se aumentaram, assim como a mulher grávida, que na sua gravidez os sinais se intensificam quando ela está para dar à luz. No início, as contrações são mais leves, espaçadas, mas depois que está perto de dar à luz, elas ficam mais frequentes e mais intensas, até chegar do nascimento, o acontecimento do nascimento, até que chega o momento do nascimento. Assim a Bíblia diz sobre a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Sempre houve guerra, sempre houve rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. Mas agora os sinais se intensificaram, os sinais são frequentes. É por isso que sabemos, diante da Bíblia, que o arrebatamento está próximo. Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Para subir no arrebatamento tem que largar o pecado. Para subir no arrebatamento tem que largar a mentira, tem que largar a fornicação, que é a relação sexual antes do casamento. Tem que largar o adultério, o segundo casamento é adultério. Tem que largar a vaidade, tem que largar a sensualidade, tem que andar com pudor, com modéstia, com traje honesto, como está escrito na palavra. Para subir no arrebatamento, tem que largar a abominação, o homossexualismo, o lesbianismo, tem que largar. Para subir no arrebatamento, tem que viver em novidade de vida. Um novo homem, uma nova mulher, que crucificou com Cristo a velha criatura e agora vive uma novidade de vida através do Evangelho. Não faz mais o que fazia antes. Antes andava nos prazeres da mente, da carne, mas agora anda na santidade com o Senhor Jesus. A Bíblia diz, Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade não tem como entrar no céu. Sem santidade não tem como subir no arrebatamento. Agora estarei contando a segunda parte, que é o sentimento de quem fica no arrebatamento. Porque, como eu disse para os irmãos, assim Deus me mostrou a parte de quem sobe, o sentimento de quem sobe, o sentimento de quem fica e o que acontece com quem fica no arrebatamento da igreja. Então agora estarei contando a parte 2. Então Deus me mostrava outro cenário, mas da mesma forma estava eu flutuando sobre a minha casa novamente. Mas um detalhe, a primeira parte, que foi o sentimento bom, o sentimento de quem sobe no arrebatamento, era um dia lindo, era um dia ensolarado, era um dia perfeito. Mas a segunda parte, que é o sentimento de quem fica no arrebatamento, eu estava também flutuando sobre a minha casa, mas o dia era de treva, era um dia feio, era um dia nublado, fechado. E então, eu ali flutuando sobre minha casa, Deus me abre outra cena. E o cenário que eu vi foi eu chegando da rua com a minha família. Então a minha família entrou para dentro da minha casa e eu fui para o quintal. E então o arrebatamento aconteceu. Então eu vi a minha mãe e a minha irmã subindo no arrebatamento. O corpo delas eram transformados em um corpo de luz resplandecente branca.
mas eu ficava no arrebatamento. Porque como eu disse para os irmãos, Deus mostrou para mim o sentimento de quem sobe, o sentimento de quem fica e o que acontece com quem fica. Então por isso Deus mostrou eu ficando no arrebatamento, para mim saber qual é o sentimento de quem fica. E então ali eu ficava no arrebatamento da igreja. E ali eu entrava em desespero, porque eu via todo mundo subindo. Eu via minha mãe, eu via minha irmã, eu olhava para o céu, eu via outras pessoas subindo. Mas eu ficava. Então, naquele momento, eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar. Eu comecei a querer arrancar o cabelo da cabeça. E então, naquele desespero, eu comecei a pular. E quando eu pulava, eu comecei a pular. Porque eu pensei comigo, se eu pular, Deus ele me arrebata. Se eu pular, Deus ele me leva junto. Mas então uma voz tremenda, como de muitas águas, uma voz de trovão, ela me disse, uma voz que vinha do céu, ela me disse, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito. Ali eu entendi que não adiantava eu pular, que não adiantava eu querer pular, porque não é por força, não é por violência, ou seja, não é da maneira do homem, não é do jeito do homem, não sobe de qualquer maneira, sobe no Espírito, tem que estar no Espírito, tem que estar na santidade, tem que estar, glória, no arrependimento, tem que estar diante da presença de Deus. Então ali eu fiquei no arrebatamento, e o sentimento era de desespero. Ali eu comecei a chorar, a desesperar. Eu senti um vazio dentro de mim. Eu sentia algo saindo de mim. Ali era o Espírito Santo que tinha saído de mim. Porque a Bíblia diz que no arrebatamento o Espírito Santo, ele também vai ser tirado. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e guarda somente que seja afastado ou retirado aquele que agora o detém. Tá aí, o Espírito Santo vai ser retirado, porque é o Espírito Santo, glória, que por enquanto é o Espírito Santo que detém o anticristo de ser revelado. Mas quando o arrebatamento acontecer, a igreja subir, e o Espírito Santo subir junto com a igreja, porque é o Espírito Santo que leva a igreja para encontrar com o Senhor Jesus nos ares, o anticristo será revelado, o homem da iniquidade, o homem da perdição, o homem iníquo, o homem do pecado, aquele que se opõe contra Deus e contra Cristo. E ali eu chorava, ali eu me desesperava, ali eu senti um vazio, porque eu fiquei no arrebatamento. Então o sentimento de quem fica no arrebatamento é de tristeza, é de vazio, é de algo saindo de você que todos sabem que é o Espírito Santo. É um sentimento de abandono, é um sentimento de derrota. Então para subir no arrebatamento em espírito, para subir no arrebatamento tem que largar o pecado, como eu disse, tem que bater nessa tecla, tem que largar o pecado. Na carne você não sobe na carne. A Bíblia diz, Romanos 8:8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está cometendo relação sexual, quem está cometendo relação sexual antes do casamento está na carne, não pode agradar a Deus, é fornicação. Quem está no segundo casamento é adultério, não pode agradar a Deus. Quem está mentindo é mentiroso, e quem mente é filho do diabo. A Bíblia diz, não pode agradar a Deus. Então para agradar a Deus tem que estar no Espírito. Para subir no arrebatamento tem que estar no Espírito, tem que estar na santidade, tem que estar na brecha com o Senhor Jesus.
Então vale a pena. Não queira ficar no arrebatamento, porque o que ficar no arrebatamento é isso que vai acontecer, que é a parte 3 que eu vou contar agora. E ali na terceira parte, amados ouvintes, eu estava flutuando em cima de um galpão. Meu espírito estava flutuando em cima de um galpão. Esse galpão antigo, enorme, de fazenda. E ali, nesse galpão, o cenário que eu via era uma fila indiana, um atrás do outro. Uma fila muito grande. Essa fila não tinha fim. Era uma fila enorme. E eu olhando para essa fila, observando essa fila de pessoas, eu via mulheres, homens, eu via adolescentes, e todos tinham uma coisa em comum. Todos ali eram crentes. E eu sabia disso porque todos ali estavam com roupas de crente. Todos com roupas sociais, vestidos, saias. Ali naquela fila só tinha crente, do começo ao fim. Ali eram os crentes que tinham ficado no arrebatamento, porque brincaram com a palavra de Deus, porque não serviram como está escrito na palavra, porque serviram a Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. E todos nós sabemos que servir a Deus na terra, pregar, cantar, você pode pregar em pecado, você pode cantar em pecado, você pode fazer a obra em pecado, mas no arrebatamento você não sobe. Aqui na terra você pode fazer o que você quiser, mas o céu tem dono, e o dono do céu é santo. Então ali naquela fila, então Deus mostrou para mim o começo daquela fila. E no começo daquela fila enorme, tinha uma máquina de tortura. E tinham 2 homens com a roupa cheia de sangue, que estavam controlando aquelas máquinas de tortura. E ali perto daquela máquina de tortura tinha poças de sangue, porque aqueles 2 homens já tinham colocado muitas pessoas naquela máquina de tortura, e já tinha torturado e matado. E eu também estava naquela fila indiana. Eu me via, o meu espírito flutuando me via também naquela fila indiana, junto com aqueles crentes. Porque, como eu disse, vou repetir, Deus mostrou para mim o sentimento de quem sobe e de quem fica, e o que acontece no arrebatamento com quem ficar. E o que acontece com quem ficar no arrebatamento. Então eu estava também naquela fila para me sentir, para mim ver o que acontece com quem fica no arrebatamento, para mim poder estar contando no dia de hoje. E ali aqueles 2 homens iam colocando pessoa por pessoa, um por vez, naquela máquina de tortura, e ia torturando cada crente ali que ficou no arrebatamento. E eles perguntavam a mesma pergunta para todos: nega a Jesus? Então o crente falava: não nego. Então eles colocavam naquela máquina e torturavam a pessoa até a morte. E eu ouvia gritos de cada pessoa ali sendo torturada, porque não negavam a Jesus. E era sangue para todo lado. É como a Bíblia diz. E a Bíblia nos prova que aqueles que ficaram no arrebatamento da igreja serão mortos pelo governo do anticristo na grande tribulação. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Está escrito: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Todos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e nem receberam a marca na mão. Então está aí a Bíblia comprovando
E os que ficarem no arrebatamento serão mortos. A Bíblia também diz em Apocalipse 7,13 que João, na ilha de Patmos, ele vai ter uma visão e ele viu uma grande multidão de branco. E ele perguntou para o ancião que estava do lado dele: quem é essa multidão de branco? De onde eles vêm? Então o ancião respondeu para João: estes são os que vêm da grande tribulação. Então serão mortos na grande tribulação. É a Bíblia comprovando. Quem ficar vai ser morto. Tem salvação ainda para quem ficar no arrebatamento? Tem. Mas aí não é pela graça. Aí vai ter que ser mártir. Não vai poder negar o nome de Jesus e nem aceitar a marca da besta. Porque se aceitar a marca da besta, já está condenado. Então vai ter que negar a marca da besta e não vai poder negar Jesus. E vai ter que morrer por amor a Jesus. Então é melhor subir, igreja. Então para quem sobe é alegria. Para quem fica é desespero, tristeza, vazio e morte. Você que escolhe. É o que você está fazendo hoje que está te levando ao seu destino. Se você sobe no arrebatamento ou fica. A hora de se arrepender é agora. A hora de consertar é agora. O momento é hoje. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E viva uma vida de novidade. Não com os velhos hábitos da velha criatura, do velho homem, da velha mulher. Porque o tempo da graça está acabando. O arrebatamento está para acontecer. É isso que Deus me mostrou. E Ele disse que vai pegar muitos despercebidos. Deus disse que vai pegar muitos despercebidos no arrebatamento. Então, para você que está despercebido, a palavra é Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta. O arrebatamento está às portas. E você que está servindo a Deus de qualquer maneira, você que fala que é crente, mas está servindo a Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, com qualquer roupa, se arrependa, se converta, renuncia a si mesmo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus na sinceridade, na verdade, na transparência. E você que vive uma vida de pecado, Deus te perdoa se você pedir perdão e se arrepender. A Bíblia diz em Isaías 1,18: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 1 João 9: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Peça perdão, se arrependa, peça ajuda para Jesus. Ele te perdoa, Ele te lava com o sangue dele. Porque só vai subir no arrebatamento o cristão que estiver no Espírito. Você pode ir na igreja todos os dias. Você pode ter 10, 15, 20 anos de crente. Mas se você não está no Espírito, vive uma vida de qualquer jeito, você vai ficar no arrebatamento. E aí, você vai ter que morrer. Porque se você aceitar a marca, você já está condenado. Amém, meus irmãos? Amém, amados ouvintes? Deus abençoe a todos. Fiquem com a paz do Senhor Jesus.